Tomando muito cuidado para que essas estruturas sejam apresentadas a partir do interesse e da necessidade da criança, porque isso é o que garante mais significado, e nós vamos aos pouquinhos avançando no grau de complexidade da função de comunicação. Então, no primeiro estágio, simplesmente realizar coisas juntas, a técnica se chama atividade conjunta, criarmos uma rotina de atividade conjunta, para que a criança comece a desenvolver alguma forma de antecipação, ou seja, sempre nós vamos brincar com determinado brinquedo que ela sabe como funciona, como opera e que ela tem interesse. Nós criamos essa rotina, né? E essa rotina, uma das coisas que a gente escuta falar muito no TEACH, é que essa rotina tem que ser divertida. Então nós vamos ter, e aí entra o feeling do terapeuta, descobrir brinquedos que provoquem esse interesse, essa diversão, que sejam altamente motivadores e prazerosos para a criança. E a partir dessa rotina estabelecida, e essa rotina estabelecida vai precisar de um número X de sessões onde a criança brinque com isso, e aí vai depender de cada criança. Tem crianças que talvez seja mais fácil provocar esse engajamento, né? Tem crianças que talvez a gente leve mais tempo para descobrir brinquedos que provoquem esse interesse, esse engajamento e essa antecipação. Então, no primeiro momento, simplesmente realizar uma atividade conjuntamente, criar uma rotina, e a partir do momento em que isso for estabelecido, nós vamos fazer a quebra de rotina para provocar ato comunicativo, de surpresa, da criança querer, da criança buscar aquele brinquedo, e por essa necessidade ela fazer uma troca de olhar, emitir algum gesto, ela emitir alguma ação motora com finalidade de comunicação. Tá? Então essa é a primeira estratégia. Não havendo resposta da criança, que isso pode estar tão diminuído que mesmo diante de algo que a criança goste muito e ela acaba não emitindo ato comunicativo, ela desiste. No caso da criança que desiste, nós vamos usar a técnica de sombreamento. Nós vamos fazer junto, fazer junto, fazer junto. E aos poucos nós vamos retirando o apoio. Essa técnica de esmaecimento é uma das técnicas também cientificamente comprovada. Quando a criança não emite determinado comportamento que é esperado, por mais que se trabalhe, nós vamos fazer junto com a criança por sombreamento e vamos esmaecendo, vamos retirando o apoio aos poucos. Que nesse processo a criança se apropria dessa habilidade ou deste comportamento e passa a realizar. O que é importante que o terapeuta observe os sinais que a criança dá e possa também observar o ritmo da criança. Muitas vezes, no afã, na ansiedade de fazer a criança se comunicar, nós aceleramos esse processo. E ao acelerar esse processo, nós não percebemos sinais sutis que a criança vai nos dar de interesse ou mesmo de estresse. Às vezes a gente insiste tanto em determinada brincadeira ou insiste tanto da criança olhar que pode gerar um estresse na criança, a criança fica ansiosa, a criança começa a gritar, e faz um aumento de estereotipias, faz algum comportamento de recusa. Então é extremamente importante a gente dominar a técnica e usar a técnica respeitando o ritmo e o tempo de resposta de cada criança. Comunicação é uma atividade, uma habilidade muito complexa. Comunicação depende de várias competências e nós não vamos utilizar uma determinada técnica e esperar que em 4 sessões ela mude todo o padrão de comunicação da criança. Nós vamos ter que entender que há uma hierarquia de desenvolvimento, que há a necessidade da criança construir e amadurecer uma série de competências, uma série de habilidades, e que isso depende de tempo, depende de experiência, depende de construção de significado, que é algo extremamente complexo para quem tem autismo. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem muito a ver, não tem diretamente a ver com o que nós estamos estudando agora, que é estratégias de comunicação, mas eu tive essa vivência hoje e preciso compartilhar na
na esperança que isso ajude vocês a entenderem mais a mente da criança com autismo. Eu estou trabalhando com uma menina de 14 anos, um entendimento a respeito das emoções. Então, nós estamos usando alguns protocolos do TEACH, onde cada dia nós identificamos uma emoção, ela escreve o nome da emoção, ela descreve situações que ela vivenciou aquela emoção e ela desenha aquela emoção. E nós trabalhamos assim várias emoções. E fazendo uma atividade da escola semana passada, uma atividade que foi extremamente difícil para ela se desorganizou, não entendia, era uma tarefa muito simbólica que veio da escola, mas apesar de uma sessão mais difícil, né, ela acabou vencendo e fez a tarefa. E eu disse para ela, olha, o teu professor vai ficar muito orgulhoso de ti, né? Porque tu vais levar a tarefa, foi difícil, mas tu fizeste, tu vais levar a tarefa. E ela começou a gritar, que ela disse, orgulho é um sentimento ruim, eu não quero orgulho, ela dizia, e começou a chorar, a gritar, não quero orgulho, quero orgulho. E foi assim, difícil o manejo, né? Ela associou o orgulho com algo ruim. Guardou o material, conversamos mais um pouco. Na sessão posterior, eu fiquei me questionando a respeito disso, troquei uma ideia com a mãe e percebemos assim que o orgulho é um sentimento que tem mais de uma faceta, né? O orgulho pode ser bom, que eu quis dizer para ela era orgulho positivo, né? A pessoa sentiu orgulho porque venceu uma dificuldade, porque fez algo que demandou esforço e a pessoa conseguiu, então a gente sente orgulho. Mas o orgulho também tem uma conotação muito negativa, né? A pessoa orgulhosa, a pessoa arrogante, a pessoa metida, e ela linkou com esse orgulho. Como a gente está começando a estudar os sentimentos, essa matemática complexa e difícil, percebi isso com a mãe, conversando sobre o porquê daquela reação, e numa outra sessão, então, retomei isso com ela. Disse, olha, hoje, então, nós vamos trabalhar com duas emoções, o orgulho bom e o orgulho ruim. E fizemos a folha, então, bem concreta, a palavra, a situação e o desenho. Quando chegou na hora de nomear o orgulho bom, eu me surpreendi com a resposta que ela deu. Ela não quis escrever o orgulho bom. Ela disse, não, orgulho bom é humildade. Então, com esse exemplo, assim, eu quero dividir com vocês como a mente da criança com transtorno do espectro do autismo, ela é diferenciada. A criança vai fazer associações diferentes, né? A associação, a construção dos conceitos, ela é muito mais perceptual e concreta e menos abstrata. É extremamente difícil para quem tem autismo lidar com essas questões abstratas. Olha, essa menina que eu relatei o caso, ela tem 12 anos, ela tem um quadro leve, ela é bilíngue. Nós estamos numa atividade do TEACH bem avançada, onde nós trabalhamos com sentimento, tomada de perspectiva. Hoje mesmo nós fizemos um exercício que era tomada de perspectiva. Então, era dada uma situação por escrito no exercício. Aí ela tinha que dizer o que ele ia sentir e depois ela tinha que dizer o que uma outra pessoa poderia sentir. Que sentimento poderia também ser apropriado com aquela situação. Então, algo extremamente complexo. E ela está conseguindo, mas mesmo assim, nesse estágio avançado que ela se encontra e que ela está, mesmo assim, tem momentos em que as coisas são difíceis de serem entendidas. Porque o nosso mundo é um mundo muito simbólico. As palavras, os sentimentos, tudo tem mais de um sentido, né? Então, eu trouxe esse exemplo para dar dimensão para vocês do quanto essa área é complexa, essa área da comunicação. Então, nós não vamos imaginar que nós vamos entrar com determinada estratégia, vamos fazer 2 e 3 sessões e a criança já vai pular para as estratégias subsequentes. Nós precisamos entender que esse é um processo lento e que quem dá
para identificar o estágio que a criança está e quais as competências de comunicação que ela tem, e a partir daí escolher alguma dessas estratégias e promovendo as experiências e construindo as experiências e introduzindo esses apoios para desenvolver mais atos comunicativos, certo? Mas esse processo, ele é um processo dinâmico. E no PIT, esse processo, essas estratégias de comunicação e o desenvolvimento de um sistema alternativo de comunicação, ele é individualizado. Nós não temos, como no PECS, por exemplo, estratégias pré-definidas, fases pré-definidas que têm que ser seguidas, ou um material padronizado. Nós vamos, a partir da necessidade da criança, a partir das estratégias de comunicação que ela compreende, a partir dos estímulos que ela entende, seja objeto, foto, pictograma ou algum outro tipo de imagem, nós vamos ir construindo esses recursos e apresentando e evoluindo junto com a criança. Tá? Então, fazendo uma retomada para organizar nosso pensamento. A estratégia de comunicação bem inicial, atividade conjunta, construir uma atividade conjunta, repetir muitas vezes com a criança, criar uma rotina diante daquele brincar ou diante daquele material, e em algum momento a gente começa a fazer quebra de rotina, simplesmente para provocar ato comunicativo. Troca de olhar, gestos, expressão, né? Ato motor, ato comunicativo. Não havendo a resposta da criança, mesmo após várias tentativas e trocas de materiais, sombreamento. Faz junto com a criança, 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 muitas vezes. E aos poucos começa a retirar o apoio, e nesse processo a criança vai se apropriando, a criança vai desenvolvendo repertório para se comunicar. A criança já está fazendo atos comunicativos, já está percebendo necessidade de comunicar algo, aí a gente vai avançando. Estratégias de obstáculos, aonde nós vamos colocar esses objetos de necessidade ou interesse no campo de visão da criança, mas aonde ela precise do adulto para ter acesso ou para colocar aquele brinquedo em funcionamento. E aí vamos para os pedidos e as escolhas. Tá? Nós podemos montar estruturas como essas, eu quero, tá? E a criança pode utilizar isso na hora do lanche, o que ela quer lanchar, ela pode utilizar isso na sessão. Eu costumo trabalhar com esse tipo de estrutura com velcro, então aonde a criança vai, eu acompanho ao lado. Se a criança está na mesa de trabalho, eu fixo diante da mesa de trabalho. Se a criança vai para a mesa do jogo, eu fixo na mesa do jogo. Se ela vai para a mesa do grupo, eu fixo. E aí, dependendo do contexto, eu vou colocando as estruturas, né? Aqui, uma outra forma. E como aquela que nós vimos, estrutura de escolha também, tá? Dessa maneira com imagens, ou também às vezes com o próprio objeto fixo, né? Partes do brinquedo, por exemplo, que a criança possa escolher com o próprio objeto, tá? Então, dependendo da capacidade de compreensão da criança, nós vamos escolher. E aí, nas crianças não verbais, nós evoluímos a partir dessas estruturas de pedido e escolha para pastinhas de comunicação. Essas pastinhas de comunicação, nós temos utilizado muito pastinhas do tipo arquivo, onde nós podemos, em cada parte do arquivo, colocar uma categoria de imagens. Então, nós começamos com poucas imagens ou objetos, e a partir do interesse da criança e da sua necessidade, a gente vai ampliando. Tá? Então, a partir dessas estruturas ainda grandes, que ficam fixas no ambiente, tá? Nós migramos para uma estratégia de pastinha de comunicação. Essa pastinha de comunicação começa acompanhando a criança no atendimento, e depois, aos poucos, ela vai sendo passada para a escola e para casa. Tá? Essas pastinhas de comunicação também não há um único modelo, nós vamos ter que ver qual que dá mais portabilidade para a criança. Tá? Uma pastinha ou algo tipo uma carteira que possa ficar numa pochete,
ou um colar com cartões de comunicação, ou um chaveiro com esses cartões de comunicação. Então, nós precisamos escolher qual que dá mais portabilidade, qual que a criança gosta de usar e se sente melhor e faz um manuseio com mais autonomia. Aqui nós vamos ver um vídeo de uma menininha que passou, a partir dessa estrutura do eu quero. Agora nós já estamos utilizando a pastinha de comunicação com ela. Vou largar o vídeo. Então, a criança pede o que ela vai lanchar através da imagem. Essas imagens dos alimentos preferidos estão dispostas numa pasta de arquivo e ela faz a solicitação mediante esse ato motor de pega e entrega. Vou largar um outro vídeo na mesma criança, só para ajudar talvez um pouquinho a fixar melhor a situação. Então, nós também vamos ter que definir assim, qual é a melhor forma da criança expressar esse ato comunicativo. Poderá ser como no caso dessa menina que pega e dá o cartão, ou poderá ser como no vídeo anterior que nós vimos do menininho que apontava, né? Que apontava a sua escolha. Então não há uma obrigatoriedade na forma desse uso, né? Poderá ser o apontar, poderá ser o entregar. Nós precisamos observar com a criança em questão que nós estamos trabalhando qual é o ato comunicativo mais espontâneo. Qual que ela utiliza melhor, e aí nós vamos valorizar esse ato comunicativo e construir uma estrutura de apoio que favoreça essa comunicação, então através de objeto ou através de imagens, começando com essas estruturas mais fixas em contextos, passando por um material que tenha mais portabilidade
portabilidade, como uma pastinha, um caderno, um álbum que vá numa pochete, um colar, um chaveiro, né? Nós vamos ter que pensar qual que dá mais portabilidade e aos poucos irmos aumentando o contexto, ou seja, o uso, as situações em que a criança utiliza essa forma de comunicação. Depois nós temos mais duas estruturas, os scripts e os pedidos de conversa. Os scripts são estruturas passo a passo para organizar uma comunicação numa situação específica. O script pode ser escrito, aonde a gente vai escrever numa folha os passos de algo a ser realizado, como por exemplo um script para se apresentar. Como é que eu me apresento? Então a gente pode utilizar numa linguagem, uma criança que tem a leitura, uma forma escrita, como por exemplo, meu nome é, e o seu? Eu moro em, e você? Meu animal preferido é, e o seu? Agora vou almoçar, tchau. Então o script é um passo a passo visual de uma conversa, ou essa mesma informação, essa mesma situação pode ser montada e apresentada para a criança com imagens ou pictogramas. Eu vou mostrar uma estrutura, nós chamamos de uma estrutura do eu fiz. Para resolver uma situação bem comum nas escolinhas, que toda segunda-feira a prof faz uma rodinha e as crianças têm que contar o que fizeram no final de semana. Só que essa minha criança, ele é não verbal. Então, nesse momento, ele não entendia o que estava acontecendo, prestava pouca atenção e não conseguia participar. Então, nós montamos para ele um script visual, um script com imagens para apoiar a comunicação e ele poder contar como tinha sido o final de semana. Vou largar um videozinho com a estrutura, depois eu explico. Então, toda segunda-feira nós organizamos um bloco que se chama Eu Fiz. Esse bloco, cada página apresenta informação de algo importante que foi feito no final de semana. E esse álbum, à medida que a criança vira a página, vai apoiando concretamente esse conceito de contar várias coisas. Agora a gente vai